Irmãos e irmãs, boa noite. Você que nos ouve, que nos vê, nessa data, 16 de maio de 2024. Hoje nós vamos falar sobre o poder da cruz. O poder da cruz. Por que nós vamos falar hoje sobre o poder da cruz? Porque o Senhor colocou na minha mente essa vontade, né? Esse tema, né? Dentro dos pequenos conhecimentos que eu tenho, o Senhor quer que eu partilhe com você que me ouve, o poder da cruz. E por que esse tema, o poder da cruz? Vamos dizer o seguinte, porque nós, católicos apostólicos romanos, é quem tem o hábito de fazer o sinal da cruz. Outras igrejas por aí, outras pessoas pelo mundo afora não fazem. Mas nós, católicos apostólicos romanos, temos o hábito de nos pericinar, né? Fazer o sinal da cruz, fazer a cruz, ajoelhar, venerar, amar. Então nós, vendo, mas a gente pouco ouve falar do poder da Santa Cruz. Muitos não sabem o tamanho do poder que tem o sinal da cruz. O sinal da cruz é tão poderoso que a gente, se benzendo, não precisa dizer nada. Porque na sua representação já diz tudo. Daí começa o poder da cruz. Porque a cruz tem esse poder? Todos nós sabemos que é por conta do mérito da morte de Cristo nela. Jesus morreu na cruz. Por isso, os cristãos, de um modo especial os católicos, fazem o sinal da cruz. Como eu disse, o sinal da cruz tem um poder muito grande. Nos protege do mal. Por quê? Porque é na cruz que é representado toda a vida de Cristo. É na cruz que é representada toda a vida de Cristo. Desde a gestação de Maria até a sua ascensão ao céu. A cruz tem todo esse aparato, tem todas essas formas da gestação, da vida, do sofrimento, da morte e ressurreição e ascensão aos céus. E tem apenas uma pessoa que detesta o sinal da cruz. É o demônio, né? O demônio, ele não aceita o sinal da cruz, porque ele sabe que foi pela cruz de Cristo que foi resgatada toda a humanidade. Foi pela cruz de Cristo, ele assumindo
a humilhação da cruz para morrer, que foi chegado à ressurreição, morre, tem a ressurreição, da ressurreição à ascensão aos céus, dizendo para os seus que ele ia na frente, que ele quer todos aqueles que aderirem o seu evangelho, participe do mesmo banquete que ele vai participar no final dos tempos, na ressurreição dos mortos. É um grande banquete, onde todos aqueles que trabalharam com ele, que viveram com ele, que anunciaram ele no tempo dele e depois dele fizeram esse trabalho, têm a salvação por garantia. Diz o seguinte: o poder da cruz deriva do martírio da morte de Cristo na cruz. Quando você olha que uma pessoa com a cruz no pescoço, a gente diz que é cristão. E ele está usando aquela cruz, não é só, que devia ser assim, né? Usar a cruz não é só um enfeite, enfeitar o pescoço, mas demonstrar que nós temos um dever, salvar o mundo. Nós somos enviados de Cristo. Ele diz: ide anunciar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Quem não crê no mistério da cruz é triste, mas a gente tem que dizer: não vamos ser salvos, porque só vai ser salvo quem acredita no mistério da cruz. O mistério da cruz é que revela todo o amor de Jesus pela nação, pelo mundo, pelo povo. Diz mais um texto à frente, dizendo: morrendo na cruz, houve a sua ressurreição dentre os mortos, que anunciou a aceitação do Pai da reparação do crucificado na sua redenção da humanidade. Como bem expressou o apóstolo Pedro para o sumo sacerdote dos judeus a respeito de Jesus Cristo. Disse Pedro: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós deste a morte, pendurando-o no madeiro. É o poder da cruz. Por que o diabo não gosta da cruz? Porque é o símbolo da cruz, é o sinal da cruz que revela que Jesus é o Salvador. Não tem em lugar nenhum a salvação a não ser em Jesus. Ainda há pouco eu disse que o sinal da cruz, quando a gente vê o sinal da cruz, não deve ser o sinal da cruz no nosso pescoço simplesmente para enfeitar o pescoço, como um cordão de ouro e outras coisas que botam no pescoço. É anunciar o amor. Anunciar o amor. E nós, católicos, apostólicos, romanos,
nós temos essa maneira, essa forma de usar o crucifixo. Mas repito, o crucifixo não é apenas para enfeitar. Hoje, estava meditando sobre esse tema, me veio à mente que a cruz de Cristo hoje, nesse tempo que estamos vivendo, foi desvirtuada da sua originalidade. Hoje, quem rouba, pula o quintal alheio com um texto no pescoço, a cruz no pescoço. Quem mente, muitos que mentem têm a cruz no pescoço. Muitos que enganam têm a cruz no pescoço. Muitos falsos têm a cruz no pescoço. Então, a razão é dizer, muitos foram, desvirtuaram a cruz. Antigamente, o Satanás corria a légua com medo da cruz. Mas hoje, parece que hoje ele está quase sem medo, né? Por quê? Porque as cruzes que hoje a gente está vendo, não está dando mais para ele ter medo, porque a pessoa que carrega a cruz, a sua vida muitas vezes não condiz com aquilo que ele está anunciando, que é o amor, a justiça, a humildade, a fidelidade, a compreensão, o temer a Deus, né? Certa vez, São Francisco estava na igreja, estava na primeira nave da igreja e teve que ir lá na sacristia. E foi entrar na sacristia, chegou lá, estava o Satanás sentado lá, na cadeira dele, sentado na cadeira do padre São Francisco. E ele teve aquele susto, mas também não correu não, enfrentou, perguntou por que ele estava ali. E o Satanás respondeu dizendo porque a cruz ali era feita de todas as formas, de todos os jeitos. E São Francisco que imediatamente fez a cruz correta. Não precisou dizer nada, não fez nenhum exorcismo, apenas ele fez a cruz perfeita. E o diabo, caiu fora. Aí você pergunta, qual é a cruz perfeita? É aí que o nosso tema vai adentrar mais ainda na formalidade de muitos dos católicos que fazem a cruz de qualquer jeito. Nós temos várias formas porque a cruz é só uma, mas a gente tem várias formas de fazer uma cruz, né? E a gente olha, até pessoas mesmo que deviam ter esse tema mais íntimo em si, né? Ele às vezes nos deixa a desejar. Como a cruz de Cristo, ela é totalmente completa. Ela vai daqui da cabeça a umbigo. Do umbigo vem para a cabeça do ombro esquerdo e depois para a cabeça do ombro à direita. Esta é a cruz perfeita. É a cruz que o Lucifer, o Satanás, tem horror, tem pavor. Vou repetir novamente. É essa cruz. A gente diz assim, em nome do Pai,
Aí vai lá no umbigo, em nome do Filho, o ombro esquerdo, em nome do Espírito, e no direito, o Santo. É esta cruz que o diabo tem pavor. Mas tem as formas de cruzes que a gente faz. Vou ver aqui se dá para a gente pegar aqui uma parte, né? Para ficar bem mais visível, né? Vou ver aqui se dá para a gente. Né? Então a cruz correta seria em nome do Pai, do Filho, no umbigo, do Espírito Santo. Mas aí a gente, às vezes, faz isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Essas são a cruz tange mosca. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Tem ao outro sinal da cruz, ó. Em nome do Pai, aí, do Filho, do Espírito Santo. Tá certo? A cruz aqui, ó, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ela ficou de cabeça para baixo. Ficou de cabeça para baixo. Essa cruz, o diabo não tem medo dela. A cruz da cabeça para baixo é o que ele quer. É contradizer o que Jesus disse. E o que Jesus fez. E daí tem outro tipo, que só se faz uma banda só da cruz. Em nome do Pai e do Filho. A gente faz cruz desse jeito. Só uma banda, em nome do Pai, do Filho, aí do Espírito Santo. Então, se você está numa celebração, se você tiver o momento da cruz, você vai ver que tem cruz de todas as formas, todas as maneiras. E essas cruzes a gente deve corrigir. É preciso que a gente aprenda. No vídeo que eu fiz passado, eu falei que nós temos que ter base na rocha, na pedra que jorra água, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo fez tudo perfeito. Ele não fez nada com pressa, nada na carreira, e nem pela metade. Ele fez tudo dentro do mandado do Pai. Então, a gente precisa entender isto. Agora, não é o povo que faz dessa forma no sentido de querer fazer. É porque nós não buscamos estudar o assunto, a matéria. Nós não buscamos estudar o assunto, a matéria. E aí, como ninguém faz, ninguém aprende. Não foi o que nós lemos no vídeo passado? Quem é que vai ouvir se não tem quem pregue? Quem é que vai pregar se não tem quem ouça? E assim sucessivamente. Nós só aprendemos aquilo que a gente ouve e deseja dar continuidade naquilo que ouviu. Então, a cruz de Cristo tem um grande poder. A cruz de Cristo, ela cura febre, dor de cabeça, o câncer, a lepra. A cruz de Cristo, só a cruz de Cristo cura os males. Imagine você, se você chega em casa, tem uma pessoa se vendo de dor de cabeça que tá para estourar. Você sendo uma pessoa de Bíblia, uma pessoa biblista que gosta de ler a palavra de Deus, escuta no coração o que Deus manda fazer, você apenas chega, coloca a mão sobre a cabeça daquela pessoa, faz o sinal da cruz e diz: em nome de Jesus Cristo, pelo sangue derramado, ordena essa dor que sai imediatamente. Imediatamente. Demora pouco, a pessoa está bonzinha. Né? É preciso a gente ter a coragem para anunciar a palavra de Deus.
Mas a gente tem vergonha, às vezes a gente tem vergonha de fazer uma oração dentro do ônibus, dentro do avião, no carro de passeio, numa praça. Às vezes a gente tem vergonha. Às vezes Deus chama a gente para demonstrar seu amor ali, e a gente está olhando para o lado, quem é que está olhando? Se tiver gente olhando, eu não vou fazer oração aqui não, deixar quando chegar em casa. Isto não é acreditar. E o que diz, né, a palavra de Deus? Mais adiante ela diz o seguinte: porque a palavra da cruz é, na verdade, uma estutícia quer dizer loucura para os que se perdem, mas para os que se salvam, que somos nós, é ela o poder de Deus. Fica bem, viu? Então, a cruz, né? A cruz tem um poder. Por isso nós devemos buscar nos aprimorar a fazer uma cruz bem feita. Uma cruz bem feita. Repito, uma cruz feita de qualquer jeito, o diabo não tem medo dela. O Satanás não tem medo da cruz feita de qualquer maneira. Ele só teme a cruz de Cristo, que é aquela bem feita. Aquela bem feita. Aí você pode ir lá em Coríntios, 1 Coríntios, do 1 a 18, do 1, 18. Você vai ler essa parte que eu acabei de dizer, né? Porque a palavra da cruz é, na verdade, uma estultice, quer dizer, uma loucura para os que se perdem. Por que é uma loucura para os que se perdem? Porque não acreditam, zombam daqueles que acreditam no Deus da vida. Às vezes a pessoa está dentro da igreja mesmo, a pessoa que está lá dentro da igreja. Mas às vezes não usam, né, fazer o sinal da cruz porque acha que não deve fazer. Mas tem que fazer, tá? Porque é na cruz que foi demonstrado o maior amor à humanidade. Para os que se perdem aqueles que eu já disse, não acreditam. Eles acham que é bobagem, é loucura, é besteira. Olha que passa diante da igreja, se benze, chega na igreja, se benze, aí são os que se perdem. Mas nós que acreditamos no Cristo Jesus, sabe que a cruz tem um grande poder. Repito, que revela o amor de Deus pela humanidade. Veja bem que no vídeo anterior nós falamos que Jesus traçou a cruz no nada, no tempo, no espaço. Jesus traçou a cruz. Quando Jesus está na cruz, antes de morrer, ali ele traçou a cruz ali. Cabeça no céu, os pés na terra e os braços na extremidade do universo. Pronto, o que quer dizer, ligou o céu à terra e toda a extensão do mundo. Onde tiver gente, onde tiver seres humanos, não fica um. E pode ficar se não acreditar no amor de Jesus. Bom, aí tem mais uma citação: como são abençoados aqueles que se salvam através da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo.
como são abençoados aqueles que se salvam através da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pois alcançarão o poder divino de vencer Satanás, o demônio e o pecado. Para eles, a morte natural tornou-se uma transição da miséria, que é esta vida transitória, para a glória, isto é, a vida eterna. Então ninguém tem pavor a essa morte transitória, essa morte, né, de miséria que é o nosso corpo, porque a gente já sabe que aqueles que aderem o amor de Jesus têm por recompensa a coroa da glória, a vitória em Cristo Jesus. Então o nosso vídeo de hoje foi falando um pouco, como eu disse lá no começo, de um pouco do meu conhecimento. Nós estamos passando para os nossos irmãos. Eu não sou teólogo, mas o Senhor vai me dando aqui as palavras e a gente vai falando, né? Eu só peço a você que, a observar, ver, você comente, né? Você dê um joinha, você toca aí o sininho, bota um coraçãozinho aí, para que o nosso vídeo possa, porque só assim a gente pode ir melhorando cada dia que passa, com a sua reflexão também. Você pode botar lá no seu comentário, você tem que melhorar, tá ruim, fala desse jeito, é melhor, fala esse tema aqui pra gente. Quer dizer, se você for também me orientando, com certeza a gente vai melhorar, com certeza. Porque assim, o povo de Deus não fica irritado quando as pessoas as orientam para fazer melhor. E isso é o que nós estamos querendo, fazer melhor. A palavra de Deus é para a gente viver melhor cada dia. E a gente se despede, obrigado a você que nos ouve, e repito, dá uma olhadinha lá, acessa lá o nosso e-mail lá no YouTube, e aí você dá o seu joinha, mostra lá, toca o sininho, coloca um coraçãozinho lá, faz o seu comentário, que isso vai nos ajudar muito e também nos ajuda também no que o YouTube passa para frente para outras pessoas também participarem. Nosso muito obrigado, que Deus abençoe e a cruz de Cristo nos proteja de todos os males físico e espiritual, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, a nossa força, a nossa alegria, nos conceda o seu amor, a sua bondade e a sua misericórdia. Mais uma vez, obrigado, fique com Deus.